Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e eu vou falar sobre esse livro Mais Esperto que o Diabo. Eu li na semana passada e confesso que me enrolei um pouquinho para gravar uma resenha sobre o livro. Então, vou falar sobre a essência que eu captei, tá? É um livro que, assim, para quem trabalha com objetivos, projetos, que é sempre bom você entender? Quando você tem um alvo, quando você tem um lugar que você quer alcançar na vida, e isso está atrelado muito à questão do próprio empreendedorismo. Não especificamente empreender, ou seja, ter um negócio, mas qualquer coisa que você vai realizar. Então, às vezes você está com um projeto pessoal e você quer realizar. O que você tem que ter em mente? Que muitas vezes você vai se transformar no processo. Então, normalmente, a gente quer ter resultado com aquilo que a gente quer fazer. É para isso que você começa uma jornada. É para isso que você faz uma viagem, né? Você tem lá todo o trajeto e você tem aquele destino. Então, o trajeto, as coisas têm que sair bem, porque senão você não vai alcançar aí o destino da sua viagem. Minha cadeira tá descendo aqui. Então, este livro ele está dizendo o seguinte: olha, ok, você tem a sua jornada, mas é preciso ser mais esperto que o diabo. E esse livro ele traz algumas nuances, tá? Esse ser mais esperto que o diabo não significa que talvez algumas mentes agora ouvindo isso vai falar, tá falando que eu tenho que ser o diabo propriamente dito. O diabo está dentro de você. Por quê? O que é o diabo? Então, é importantíssimo que você leia para que você tenha a sua essência, mas o que eu vou passar aqui é tipo um resumê do resumê. Tire suas próprias conclusões, tá? Já adianto que se alguém quiser esse PDF é só entrar em contato comigo, aqui na descrição do vídeo tem meu contato, e aí eu envio o PDF de boa. E aí, logicamente, eu vou inserir você também na nossa lista de transmissão, porque a gente está sempre compartilhando conteúdo. Então, aqui eu trouxe algumas palavras-chave que acaba tendo aí no livro, né? Então é o seguinte, toda jornada, ou seja, todo roteiro que vai te levar a algum lugar, nem sempre você vai ter picos, ou seja, muitas vezes você mesmo sabendo tudo que é importante ser feito, como o próprio Napoleão Hill fala no livro, ele fala assim, olha, eu tenho já as 12 lições para que eu possa enfrentar, só que por que eu estou passando por isso, né? Então é como se ele falasse aí o seguinte, olha, por mais que eu tenha o conhecimento do que precisa ser feito, muitas vezes você tem que descer no limbo para poder viver a experiência. Por quê? Aí sim você vai ver o quanto aquilo que você sabe de positivo vai fazer você caminhar ou não. Então, é o bendito na teoria ok, mas na prática não. Então, o que é o conhecimento? Conhecimento é toda a carga informacional que a gente tem sobre algo. Então, ele te torna muitas vezes ali a natinha da informação, né? Então, não, eu sei o que é sucesso, eu posso ler livros e tal, não sei o que lá. Você fica com uma carga informacional gigante, uma carga de conhecimento gigante, porém você não tem a prática daquilo. Então você fica um mar de conhecimento superficial, mas sem profundidade. O que é a profundidade? É quando você vivencia muitas vezes o oposto daquilo que você tem de positivo, e é aí onde está o diabo. Aliás, você deve estar falando, mas Suelen, o que é o diabo, né? No mundo a gente tem as dualidades. Então a gente sempre vai ter o lado positivo e o negativo. Você tem que definir aonde você quer estar. Só que você tem que conhecer o seu inimigo interno para que você possa superar-se sempre. Então quais são as palavras-chave que pipocam no livro? Alienação, indecisão, fracasso, mente, medo, outro eu, fé, lei do ritmo hipnótico. Medo é a ferramenta de um diabo, idealizado pelo homem. A fé, inabalável em si mesmo, é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso.
é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Então, se você se considerar um projeto, ou seja, você é o maior projeto da sua vida, e dentro desse projeto macro você quer realizar algumas coisas, como por exemplo construir uma casa, construir uma empresa de sucesso. Então você define o objetivo que você quer, mas o roteiro, a jornada que vai te levar até lá, pode ser que te leve ou não. Por quê? Primeiro você precisa saber como você se conhece, né? Então o autoconhecimento ele é essencial em todos os níveis, tanto no nível físico, espiritual e alma. Quando você não sabe as limitações que podem te impedir no caminho, você vira vítima de algo que você mesmo criou. Então, por exemplo, o que é a alienação? A alienação seria como você ser indiferente à verdade. Quando você fica alienado, você fica ancorado num dado, numa informação que faz você desacreditar de todo o resto. Então aquilo é, aquilo é, aquilo é. Então quando você amplia a sua perspectiva e o corpo, ele sempre vai gravar a informação. Então um alienado, ele pode ser para sempre alienado, se ele não tiver contraste. Então o conhecimento, apesar dele ser a nata, né, ou seja, ele ser mais superficial, ele é importantíssimo para o nascimento da consciência. Sem o conhecimento, você não desperta. A partir do momento que você desperta, você tem que descer, você tem que se aprofundar. Então, muitas vezes a vida vai exigir de quem tem conhecimento, inclusive o test drive. Então, o test drive é, ok, você está falando que tem inteligência emocional? Peraí, a vida vai te mandar. Ela vai te mandar o test drive para ver se realmente esse conhecimento está só superficial ou se você vai ter a prova dos 9, se você vai ter a vivência. Então é importante saber disso, porque isso te faz ficar mais forte perante, inclusive, ao caos. Então, tá tudo legal quando você está lá em cima, mas você vai ter que descer em algum momento. Por quê? É cíclico, né? Então, esse livro, ele vem dizer assim para você, fique esperto, porque você tem que saber lidar com o positivo e com o negativo, e você é o caminho do meio. Quando você é o caminho do meio, o positivo e o negativo, ele não interfere tanto em você. Já parou para pensar nisso? Não é que você vai ficar uma pessoa mais ou menos, mas o caminho do meio é o caminho que você nem é extremo e nem está na falta, né? Então a alienação, ela pode pegar qualquer pessoa, a gente pode se alienar com qualquer coisa. Por isso que a consciência tem que estar acima, inclusive, da própria mentalidade. Isso faz com que as pessoas fiquem muito indecisas. Então a indecisão, ele é um mal gigantesco na humanidade. Por quê? Você sempre vai ter que escolher o caminho A ou o caminho B, ou o caminho C. Então quando você só escolhe um único caminho para alcançar um objetivo, é aí onde nasce a teimosia. Então, lembro quando eu comecei a empreender, tinha uma amiga que falava, você é teimosa. Eu falei, não sou teimosa. Teimoso é aquele que pega o mesmo caminho para chegar no mesmo objetivo. Persistência é diferente de teimosia. Então, muitas vezes você pega o caminho A, não deu certo. Você pega o caminho B, não deu certo. Aí você vai tentando outros caminhos, mas o propósito, o objetivo, ele não pode ficar oscilando. Então, quando um propósito, não vamos usar a palavra propósito para ninguém ficar achando que também é algo mirabolante. Se você quer construir um prédio, existem vários caminhos para você construir esse prédio. Um exemplo, tá? Então, se não é o caminho A, pode ser o B, o C e assim sucessivamente. Então, essa indecisão, ela faz com que você perca principalmente o movimento. Tipo, eu tenho que ir para ação. O celular está despertando, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, a indecisão, como é dito por Napoleão Hill, é uma das coisas que fazem as pessoas não mergulharem no que precisa ser feito, né? Então, muitas vezes, e principalmente quando você começou o caminho, você vai ter os seus baixos provavelmente durante esse percurso. E aí, a indecisão ela sempre vai acabar
dizendo, será que eu peguei o caminho certo? Só que você tem que concluir por mais que você tenha começado, né? Então, às vezes, você está tão alienado que a indecisão acaba sendo consequência disso e você vai cair no fracasso. Então, o fracasso, na verdade, ele é uma perda temporária antes do sucesso. Por quê? É a prova dos 9. Né? Quantas vezes no meu negócio, tipo, principalmente relacionado à parte financeira, e mesmo depois que a parte financeira estava resolvida, tinha alguma situação com o cliente, ou mesmo que essas duas partes estejam resolvidas esse ano, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo no ano 2021, eu fiquei internada 7 dias de Covid, foi um mês inteiro envolvido com esse assunto. Então, você tem os downs na sua vida, mas depois você tem os up. Então, aquilo que parece ser fracasso no momento, às vezes é só a vida te testando realmente. Fala, olha, peraí, cadê aquela resistência? Cadê aquela persistência? Cadê aquilo? Então, enxergar o movimento que o diabo faz na sua vida, isso é ser mais esperto que o diabo, né? Então você precisa entender que sim, você pode se alienar, que sim, você pode ficar indeciso ou indecisa, que sim, você pode ter fracassos temporários e você tem que aprender a manter-se fiel, né? E isso a mente é uma combinação de todos os hábitos, né? Então o que é a mente? A mente é aqueles pensamentos que são padronizados com base naquilo que está enraizado na gente. E o hábito, ele mora lá no sistema reptiliano, né? Porque o nosso corpo, gente, ele é sábio. O corpo humano é como um carro. Vou fazer essa comparação. O carro, ele tem lá a bateria, ele tem todo um sistema. O corpo também tem um sistema. E o corpo, ele está alinhado com algumas leis da natureza. Então, por exemplo, a gravidade. Você está aí no chão, você está preso ao chão porque a gravidade é uma lei que prende todo mundo na base, né? Então, mesmo que você não veja, ela está funcionando. Lugares que não têm gravidade ou densidades diferentes, as pessoas flutuam quando sai da atmosfera, por exemplo, né, que é o caso do astronauta. Então, dentro do nosso planeta, existem diversas leis da natureza. Por quê? Para o sistema terrestre funcionar. E nós estamos inseridos nesse meio. Quando a gente passa a entender, peraí, quais as outras leis que a natureza possui, você vai ver, por exemplo, como você é influenciado por elas. Então, você é influenciado pela gravidade, você é influenciado pelo magnetismo da Lua, você, assim como o mar, assim como gestação, assim como a menstruação da mulher, você é guiado pela lei do ritmo hipnótico. Nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Ok, então leia o livro que você vai ler. Aliás, eu vou fazer um pouquinho mais para frente, deve já ter, ou se você está vendo esse vídeo não tem, em breve eu vou gravar um vídeo sobre a lei do ritmo hipnótico. Por quê? O corpo humano, ele tem padrões e por repetições, ele faz aí como se fosse assim, não sei se a palavra existe, é como se você ficasse enraizado, né? O cérebro ele precisa economizar energia, então tudo aquilo que você faz por padrão, por repetição, subentende-se pela uma lei interna do nosso corpo que aquilo é um movimento, e aí as conexões neurais acabam acontecendo, existe uma frequência padrão daquilo que você está fazendo, que gera um ritmo. E esse ritmo diz, ó, então é isso aqui que esse corpo tá fluindo, né? E a mente, ela é consequência de todas essas combinações. Então, quando você vê uma mente alienada, significa que o padrão que foi criado dentro do sistema de alguém, ou o seu próprio, está configurado para a pessoa ser daquele jeito. Só que a desconfiguração é aonde você começa a lidar com o seu diabo interno. Por quê? É uma briga interna entre a mudança, e aí é onde gera indecisão, e muitas vezes você vai ter que passar pelo limbo, porque a experiência corporal faz com que você envolva todos os sentidos, né? Então não é mais só a parte teórica, mas sim a parte química, aí já é a parte sensorial como um todo. Então não é só o intelecto, mas você precisa viver. Então quando você está num processo de mudança,
O seu corpo vai passar por todas as experiências, inclusive ele precisa descer para o fracasso, porque senão você não vai se libertar de, de toda essa alienação. Então é como se você estivesse se desconfigurando. Esse ser mais esperto que o diabo é literalmente você conhecer e reconhecer o diabo que tem dentro de você. Nossa, existe sim um diabo? Provavelmente, o que acontece? Aí assim, né, pelo que eu entendi também do livro, porque essa entrevista que foi feita com o diabo nada mais é do que perguntas que às vezes a gente tem que fazer para a gente ir em busca das respostas que a própria vida dá. E tantos estudos que já existem por aí, né? Então é natural que o medo, tá? O que é o medo? O medo é o freio. Então eu quero chegar lá e aí você vai começar a ter diversos empecilhos para que você comece essa jornada. E aí você vai começar a frear. É onde você vai começar a ter indecisão. Por quê? Você está evitando ter aquela experiência corpórea daquele cenário que você quer viver. E aí você não vai disrupturar, ou seja, você não vai se reconfigurar. Então, a mudança, qualquer mudança, tá? Ela leva tempo. E a partir do momento que você fala, eu vou começar um novo caminho, se prepare para lidar com o seu diabo, tá? Eu falo isso por vivência própria. Todas as vezes que eu peguei um caminho novo, então que eu quero praticar alguma coisa nova, uma rotina nova na minha vida, trazer para minha existência uma experiência, o que acaba acontecendo? O bendito do diabinho está lá, porque ele sempre esteve, é onipresente também, né? Então, assim como existe a força positiva, também existe a força negativa. Por quê? São dois polos, né? E é aí que entra essa outra questão de você se conectar com o seu outro eu. Putz, outro eu? Quando você lê o livro, você vai encontrar esse termo. E, na verdade, é como se fosse a melhor versão de você. O que existe na Terra, existe no céu. Assim como no céu, na Terra, né? E esse outro eu, muitas vezes, eu já encontrei com esse outro eu. Eu preciso me conectar mais, confesso, para que eu possa ouvir esse outro eu. Mas sabe aquela vozinha que muitas vezes te guia? Faça isso, ou então defina sobre isso. É aquela vozinha. Agora, de onde vem essa vozinha? Então, realmente é você ter que se conectar com algo além disso que você está vendo. É no invisível que muitas coisas acontecem. E muitas coisas estão acontecendo agora no invisível. E isso quer dizer que você tem que ter fé. Então, o que é a fé? A fé é aquilo que os olhos realmente não vê, mas que é necessário você acreditar. Então, a fé, que também é mencionado bastante no livro, é exatamente aquilo que faz as coisas acontecerem no invisível. Então, o livro, ele é basicamente realmente uma entrevista. Talvez você até estranhe um pouco o formato do livro, mas é interessante você analisar a perspectiva do Napoleão Hill em relação às respostas que o diabo dá. Então, na verdade, ele estava conversando com o diabo interno dele, né? E a lei do ritmo hipnótico, que eu já mencionei um pouquinho, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, é que depois que você repete um caminho, você vai criar um hábito relacionado a alguns assuntos. E a formação de hábito trabalha diversos pontos dentro de você. Memória, tanto a memória do cérebro como a memória muscular também, mas principalmente que depois de uma vez que isso é concluído, você naturalmente passa a vibrar nisso como um padrão, porque existe uma lei. Esse hipnótico é realmente como se você tivesse hipnotizado, mas é mais uma forma de você entender que, olha, tudo vibra, né? Esse ritmo que você muitas vezes vai vibrar é por conta dos padrões que estão dentro de você. Então, toda vez que a gente quer mudar o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade, qualquer outra coisa, a gente vai ter que mudar esse estilo de vibração. Então, é algo tão profundo que quando você passa a entender, você passa a agir exatamente pelos caminhos que o seu próprio corpo cria para poder tornar isso um padrão. Então, mais uma vez eu digo, o autoconhecimento ele é essencial para tudo, né? Então você tem que ter um propósito grande, inclusive, para a mudança, porque se não for forte esse objetivo, né? Você não vai se entregar. É como se você tivesse que atravessar um deserto
para alcançar aquilo que você quer. E no deserto você tem altos e baixos, temperatura alta, temperatura baixa, subida, descida, né? Oásis, areia. Então, só realmente quem quer alcançar determinados objetivos passa pelo processo de. E é basicamente sobre isso que o Napoleão Hill diz, que para ele só fez sentido utilizar toda a lei positiva, né, que ele fala sobre você se desenvolver, sobre você se fortalecer, que ele teve que passar por esse limbo, né, para poder sentir realmente e realmente validar o que precisa ser feito e o que precisa ser vencido, né? Então é um livro que basicamente fala sobre isso. Então, até o próximo vídeo. Eu espero que você goste da leitura. Foi essencial para reforçar, no meu caso, essa questão dos pontos que eu tenho que ficar vigiante, né, perante as coisas que eu quero fazer aí no meu trabalho, na minha vida, etc. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.